Você já se perguntou por que tantas pessoas dizem estar ocupadas o tempo todo, mas parecem nunca sair do lugar? Já percebeu que o discurso da correria, das 1000 tarefas, muitas vezes esconde apenas uma vida cheia de distrações? Pois é exatamente aqui que Musashi, o maior samurai filósofo da história, começaria a sua lição sobre disciplina. No livro dos 5 Anéis, ele afirma que o caminho do guerreiro é duplo, a pena e a espada, a mente e o corpo. Mas antes de afiar qualquer lâmina, é preciso encarar um inimigo silencioso, a autoilusão. Musashi não romantizava a vitória. Depois de derrotar Sasaki Kojiro em um duelo lendário, ele não saiu celebrando. Pelo contrário, desapareceu em uma caverna por 2 anos para estudar suas próprias falhas. Pense nisso. O homem que venceu todos os seus duelos dedicou mais tempo a examinar seus erros do que a saborear seus triunfos. Essa é a essência do Anel da Terra, brutal honestidade com a própria realidade. Agora traga isso para o presente. Imagine alguém como Gohan, o personagem que representa milhões de nós. Ele acorda cansado, pega o celular ainda na cama, responde e-mails, abre 15 abas no navegador e chama isso de produtividade. No fim do dia, volta para casa exausto, com a sensação de ter trabalhado sem parar, mas, na prática, produziu quase nada. Reconhece esse padrão? Talvez seja você ou alguém bem próximo. Quando Gohan decidiu medir seu tempo minuto a minuto por uma semana, descobriu algo perturbador. Passava 6 horas por dia no celular e conseguia, no máximo, 2 horas de trabalho focado. Todo o resto era movimento vazio. Isso é o que Musashi queria dizer com conhecer as coisas pequenas e as coisas grandes. Você só vence a guerra contra a mediocridade quando conhece cada detalhe do seu inimigo. E nesse caso, o inimigo é você mesmo. Esse choque de realidade é insuportável para muitos, porque revela uma verdade cruel. Não temos um problema de tempo. Temos um problema de foco. Estamos cheios de horas no dia, mas usamos mal a maioria delas. Motivação não corrige autoengano. Só um diagnóstico honesto pode fazer isso. E aqui vai uma provocação direta a você que está assistindo. Se alguém monitorasse cada minuto do seu dia, o que descobriria? Você é realmente produtivo ou apenas ocupado? Musashi dizia no Dokudo: aceite tudo exatamente como é, não como gostaria que fosse. A realidade não se curva às suas desculpas. Quando você encara os números, horas perdidas no celular, tempo jogado fora em distrações, não há mais como mentir para si mesmo. Essa é a dor necessária do Anel da Terra. Se você está pronto para começar essa transformação, já sabe o primeiro passo: rastrear sua própria vida. Porque não se trata de motivação, mas de clareza brutal. Quer descobrir como transformar essa clareza em ação prática? Fica comigo, porque na próxima parte entraremos no Anel da Água, onde disciplina deixa de ser um peso e passa a ser construída passo a passo. Antes de continuar, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo. Assim você não perde os próximos capítulos dessa jornada com Musashi. Você já tentou mudar sua vida de uma vez só? Acordar às 4 da manhã, treinar 2 horas, meditar, ler 50 páginas e ainda trabalhar 10 horas seguidas no modo monge? Se já tentou, sabe o que acontece. No primeiro dia você até aguenta. No segundo, começa a falhar. No terceiro, já desistiu. Foi exatamente o que aconteceu com Gohan. Depois de descobrir suas falhas no Anel da Terra, ele criou um plano militar de disciplina. Mas a realidade não se curva a fantasias. Às 6 da manhã ele já estava quebrado, sem energia, odiando cada segundo. É aqui que Musashi nos entrega o segredo do Anel da Água. Ele escreveu: a água se adapta à forma do recipiente. Muitos interpretam como flexibilidade superficial, mas o sentido é mais profundo. A disciplina não pode ser um ataque suicida contra a realidade. Ela deve se adaptar, moldar-se ao terreno, infiltrar-se pelas brechas. Musashi nunca usou a mesma arma 2 vezes em seus primeiros duelos. Espada, lança, bastão, até as próprias mãos. Por quê?
porque ele estava aprendendo que rigidez é a receita certa para a derrota. O erro de Gohan é o mesmo que o nosso: querer resultados imediatos sem aceitar a natureza do processo. Ele só avançou quando trocou o impossível pelo mínimo. Ao invés de 2 horas de treino, começou com 10 flexões. Ao invés de 8 horas de foco, fez 25 minutos. Ao invés de acordar 3 horas mais cedo, levantou apenas 30 minutos antes. Parece ridículo, não? Mas foi assim que, em uma semana, ele acumulou 70 flexões e quase 3 horas de trabalho real, sem falhar uma única vez. É essa a beleza da água. Ela não quebra a pedra, mas a desgasta lentamente. Um pouco hoje, um pouco amanhã, até que o impossível se torne natural. A cada semana, Gohan aumentava um pouco mais. 10 flexões viraram 15, 25 minutos viraram 30. Em um mês, já treinava 45 minutos e produzia 4 horas de trabalho focado. Não porque forçou a si mesmo, mas porque fluiu em direção ao hábito. Agora pense em você. Qual foi a última vez que desistiu porque quis abraçar o mundo de uma vez? Quantas promessas quebrou para si mesmo tentando começar perfeito? O que Musashi nos ensina é simples. Perfeição não existe, mas consistência sim. E consistência só nasce quando aceitamos o tamanho da nossa força real e trabalhamos a partir dela. Então eu te pergunto, qual é o menor passo que você pode dar hoje? Aquele que é tão pequeno que não há desculpa para não fazê-lo. Esse é o seu ponto de partida. Não é vergonha começar com pouco. Vergonha é permanecer parado. No próximo capítulo, vamos falar sobre algo ainda mais poderoso: como transformar a raiva e a frustração em combustível. Porque a água ensina a começar, mas é o anel do fogo que mostra como acelerar sem se destruir. Existe um momento perigoso no caminho da disciplina. Você começa a progredir. Acorda mais cedo, treina com consistência, trabalha focado. Pela primeira vez, sente que está no controle. E de repente aparece a comparação. Você olha para o lado e vê alguém mais jovem, mais forte, mais rico, mais rápido. E a voz interior começa a sussurrar: você é fraco, está atrasado, nunca vai chegar lá. Foi exatamente o que aconteceu com Gohan. Depois de algumas semanas de evolução, ele se olhou no espelho e pensou: sou patético. Qual é o sentido? Essa espiral já destruiu mais sonhos do que qualquer inimigo externo. Mas é nesse ponto que entra o ensinamento do Anel do Fogo. Musashi sabia o poder da raiva. Órfão de pai aos 7 anos, ele poderia ter se afundado em ressentimento. Em vez disso, treinava até 14 horas por dia. Cada golpe de espada não era contra o mundo, mas contra sua própria mediocridade. O fogo pode queimar e consumir, mas também pode forjar aço. O segredo é onde você aponta essa chama. Gohan percebeu que o problema não era a voz que o chamava de fraco. O problema era o alvo dessa voz. Ele gastava energia se atacando em vez de atacar suas falhas. Naquela noite, mudou a estratégia. Pegou um caderno e escreveu tudo o que o incomodava. Só fiz 30 flexões. Mexi no celular durante o trabalho. Comi mal no almoço. Mas ao lado de cada falha, colocou uma missão. Amanhã o mínimo é 35 flexões. O celular fica em outra sala. O almoço já será preparado hoje. Transformou o ódio em combustível. É aqui que muitos se enganam. Não existe emoção boa ou má. Existe energia. A pergunta é: você vai usar essa energia para se destruir ou para se reconstruir? Musashi deixou claro no Dokodo: não tenha inveja dos outros nem pelo bem, nem pelo mal. Não por moralismo, mas porque cada minuto de inveja é um minuto desperdiçado de evolução. E eu te pergunto, você está usando a raiva como arma ou como veneno? Pense nisso. Cada vez que se compara, cada vez que sente o peso da inadequação, tem 2 escolhas: ou se condena ou canaliza. Gohan escolheu canalizar. Em 2 semanas dobrou seus resultados. Não porque ficou motivado, mas porque deixou de lutar contra si mesmo e passou a lutar contra seus pontos fracos. Cada noite se transformou em uma reunião de planejamento. Cada manhã, em um ataque contra suas falhas.
A fúria deixou de ser inimiga e se tornou sargento de treino. Mas cuidado, o fogo, sozinho, também traz uma armadilha. Porque quando você começa a vencer, surge uma nova ilusão ainda mais perigosa. A de acreditar que já chegou lá. E é aí que o Anel do Vento revela sua importância. Pouca gente percebe, mas a fase mais perigosa da disciplina não é o começo. É quando você já começou a vencer. No início, a dificuldade é dar o primeiro passo. No meio, é resistir à tentação de desistir. Mas quando você alcança consistência, surge um inimigo ainda mais traiçoeiro, a sensação de que já chegou ao topo. Foi o que aconteceu com Gohan. Depois de 3 meses acordando cedo, treinando diariamente e acumulando horas de trabalho produtivo, amigos e familiares começaram a elogiá-lo. Alguns até suspeitavam que ele havia entrado para uma seita de tanto que sua rotina tinha mudado. E então a voz interna mudou de tom. Você conseguiu, agora pode relaxar. Esse é o veneno da soberba. Gohan acreditou. Parou de anotar seu tempo, deixou de planejar as noites, começou a pular treinos. Em 2 semanas, perdeu metade do progresso que levou meses para construir. E foi nesse ponto que ele descobriu o ensinamento do Anel do Vento. Musashi escreveu sobre outras escolas de combate, analisando estilos diferentes do seu. Muitos pensam que ele fez isso para humilhar rivais. Mas o objetivo era outro, lembrar a si mesmo que ainda tinha muito a aprender. Aos 50 anos, invicto em dezenas de duelos, ele declarou: ainda não alcancei o caminho. Imagine, o maior espadachim do Japão, após décadas sem ser derrotado, ainda se considerava aprendiz. Por quê? Porque sabia que o inimigo mais perigoso não era outro guerreiro, mas o próprio ego satisfeito. Essa lição é dura. Você acha que depois de 60 dias de disciplina já pode relaxar? Musashi, após 60 vitórias, se via como estudante. Ele buscava a humildade como ferramenta de afiação. Sempre que achava que dominava tudo, estudava outro estilo, outro mestre, outro ponto de vista. Assim nunca ficava estagnado. Gohan percebeu, deixar de medir não era um detalhe, era o início do declínio. Ele criou uma nova regra. Todo mês deveria estudar alguém mais disciplinado do que ele. Um atleta, um filósofo, um artista. Sempre haveria alguém que o faria se sentir pequeno. Mas em vez de desanimar, ele usaria esse desconforto como bússola. Se sentir pequeno, novamente, significava que ainda estava crescendo. E aqui vai a pergunta para você. Em que área da sua vida você se convenceu de que já sabe o suficiente? Onde você parou de aprender porque se considerou pronto? O vento sopra justamente para desmontar essa ilusão. No fim, a humildade não é fraqueza, é estratégia. Porque só quem se vê como aprendiz mantém os olhos abertos para melhorar. O vento lembra que a disciplina não é um destino, mas um processo eterno de revisão. Mas existe um nível ainda mais profundo, porque mesmo quando você aceita ser aprendiz, ainda resta uma verdade assustadora. Essa guerra nunca acaba, e é isso que o Anel do Vazio nos ensina. Depois de atravessar os anéis da terra, da água, do fogo e do vento, sobra apenas a questão final. Quando a disciplina se torna fácil? Quando finalmente poderei relaxar e apenas colher os frutos? Foi exatamente essa pergunta que atormentou Gohan após 6 meses de evolução. Ele já acordava cedo sem despertador, treinava sem esforço aparente, trabalhava com foco. Mas dentro dele surgiu um vazio angustiante. Será que vou ter que lutar contra mim mesmo para sempre? Isso nunca vai acabar? É aqui que o Anel do Vazio revela sua verdade mais dura e mais libertadora. Musashi escreveu: no vazio, há virtude e não há mal. A sabedoria existe, o princípio existe, o caminho existe. O vazio é o fim e o começo. O que isso significa na prática? Que disciplina não é uma ponte para um futuro sem esforço. Disciplina é o próprio caminho. Não há chegada. Há apenas prática constante. Gohan percebeu que a pergunta, quando fica mais fácil, era a armadilha. A questão correta era: que batalha eu vou enfrentar hoje? A luta contra a preguiça não some.
A tentação de se distrair não desaparece. Mas quando você aceita que elas estarão lá todos os dias, algo muda. A guerra deixa de ser peso e se torna identidade. É como respirar. Você não acorda pensando, que dificuldade respirar hoje. Simplesmente respira. Para Musashi, escrever, pintar, treinar, meditar eram como respirar. Ele não fazia para alcançar um objetivo futuro, mas porque aquilo era quem ele era. Um guerreiro não luta apenas em dias de guerra. Ele vive em estado de prontidão. E você? Já aceitou que a disciplina nunca vai terminar? Ou ainda sonha com o dia em que não precisará lutar contra a procrastinação, a preguiça, a distração? A verdade é que esse dia não existe. Mas a boa notícia é que, quando você se torna alguém que faz o difícil por natureza, o difícil deixa de ser pesado. O vazio não é ausência, é plenitude. É entender que o campo de batalha é eterno, mas também é o que dá sentido à vida. Porque se não houvesse luta, não haveria evolução. Se não houvesse resistência, não haveria crescimento. Se não houvesse vazio, não haveria espaço para se tornar algo maior. Musashi venceu todos os duelos, mas sua maior vitória foi interna. Viver cada dia como se fosse treino, como se fosse preparação para o próximo combate. Essa é a disciplina insana que faz os outros chamarem você de louco. Não porque você se esforça mais, mas porque você já não enxerga esforço. Você apenas vive no caminho. E agora eu devolvo a pergunta para você. Se tivesse que lutar essa guerra contra a mediocridade todos os dias da sua vida, estaria disposto a aceitá-la? Porque é só a partir dessa aceitação que nasce a verdadeira liberdade. Se essa mensagem fez sentido, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com alguém que precisa desse choque de realidade. Lembre-se, o vazio não é o fim. É o início de uma vida onde disciplina deixa de ser tarefa e passa a ser quem você é.